Bem-vindos ao canal da editora Logos. Eu sou o professor Vitor Salles, professor da Universidade Federal do Pará, mestre e doutor em filosofia, autor de alguns livros de filosofia, como A Crise da Cultura e a Ordem do Amor, Amor à Sabedoria, e ao mais recente, Amor ao Belo e ao Bem, estudos sobre o Banquete e a República de Platão. O meu mestrado foi sobre a República de Platão, a ideia do bem, que está no cerne desta obra-prima do primeiro grande escritor filosófico, que é Platão, grande em quantidade, em qualidade e em impacto e influência, a origem da filosofia. E o meu doutorado foi sobre Nietzsche e Heidegger, sobre o fim da metafísica, ou o fim da filosofia, e uma nova forma de pensamento proposto, sobretudo por Heidegger, no crepúsculo da filosofia ocidental, como ele mesmo considerava uma fase de pós-filosofia. Este é o primeiro de uma série de vídeos que nós vamos postar semanalmente aqui no canal da editora Logos para atrair vocês para a reflexão filosófica e conhecer o nosso projeto editorial de clássicos da filosofia em edição bilíngue, de capa dura, bem curados com introduções e notas, e também outras obras que auxiliem na compreensão da história da filosofia e no aprofundamento da filosofia. A filosofia se tornou absolutamente urgente e imprescindível no nosso tempo de inteligência literalmente artificial. Uma inteligência que calcula, que é instrumental, que é técnica e que parece pensar em nosso lugar, e que parece resolver o nosso lugar, e que não só responde, mas também nos faz perguntas como se fosse autônoma. Muitas pessoas vivem robotizadas, vivem como se fossem meras respostas a estímulos da inteligência artificial, não só da propaganda de massa, tanto no campo político e ideológico, quanto no campo econômico, de consumo, mas também no âmbito pessoal e moral, como se apenas respondesse a perguntas que a inteligência artificial lhes faz. E por isso, nesse momento, é absolutamente imprescindível pensar por conta própria, pois é exatamente isso que a filosofia ensina-nos a fazer. A filosofia é uma escola de pensamento, é uma forma de pensamento abrangente, universal, total, que se pergunta sobre o todo da realidade. A filosofia não tem um objeto único, não tem uma única dimensão, como as ciências particulares tendem a ter. As ciências particulares estabelecem um objeto, o isolam da cadeia complexa a que eles pertencem e o estudam particularmente. Por exemplo, a medicina estuda o corpo humano. A medicina não estuda a mente humana. Você poderia perguntar, mas a psiquiatria é uma subespecialidade médica que estuda a mente humana? E a resposta é não. Estuda a dimensão orgânica e química e bioquímica da mente humana. O psicólogo, por sua vez, em tese, estuda a mente humana, ou a alma humana. Ora, a filosofia nasceu com todos os interesses integrados, do corpo humano, à alma humana, à polis e ao cosmos. Isto, para nós, seriam 4 disciplinas. A do corpo é a medicina, a da alma é a psicologia, a da polis é a ciência política, ou sociologia política, e a do cosmos é a cosmologia. Os primeiros filósofos não viam essas divisões estanques, viam sempre fronteiras para expandir o seu conhecimento. Então nós vamos começar nesta primeira videoaula com uma definição básica de filosofia que me parece a mais acertada entre tantas definições, que é a definição etimológica, a definição constante no próprio étimo da palavra filosofia, derivada de 2 palavras gregas, que é a palavra filia, amor, e a palavra sofia, sabedoria. Filosofia é, portanto, como eu decidi intitular o meu penúltimo livro, Amor à Sabedoria. Aqui nós temos 2 polos básicos, o polo subjetivo do amor e o polo objetivo da sabedoria. E o encontro entre o amante e a coisa amada. Ora, quando Pitágoras foi considerado um dos sofói gregos, havia 7 sábios gregos, 7 sofói gregos.
Pitágoras teria dito, não, eu não me sinto sófos, eu não me sinto sábio. Eu sei que eu amo a sabedoria. Logo, num gesto de modéstia, ele recua e diz, eu sou um filósofos. Eu amo a sabedoria. Disso eu sei. Sócrates, por exemplo, que alegava nada saber, ou que alegava só saber que nada sabia, no Banquete, que é uma das obras mais importantes da nossa tradição e que já foi publicada na nossa coleção, dizia que a única coisa que ele de fato entende é sobre o amor. E defende uma forma filosófica de amor no discurso que teria ouvido de Diotima, que é o principal, o sexto dos 7, que compõe a obra-prima de dialética filosófica, que é o Banquete de Platão. Aliás, essa é outra forma extraordinária de pensar a filosofia, como um grande banquete, como um banquete em que a gente se inebria, não do vinho simplesmente de Dionísio, mas do novo vinho de Apolo, que é o vinho filosófico, que é o prazer e a beleza de pensar. E quando a gente pensa, a gente nunca pensa sozinho. Por isso, esse amor não é só amor a coisas, é amor também a pessoas. Porque filosofia é diálogo. Daí porque Platão escreveu diálogos, cujo protagonista é o seu mestre Sócrates, na maioria deles, não em todos. Inclusive, os diálogos tardios de Platão têm Sócrates interagindo com pessoas mais velhas e mais sábias, como o Parmênides, como o ateniense, né? Como o estrangeiro inominado. Então, vejam só, filosofia é uma forma de amor. Amor é um desejo de união, é um desejo de assimilação, é um desejo de aproximação, de trazer o amigo para próximo de mim, para conhecê-lo, para decifrá-lo, para ajudá-lo. Não é diferente quando a gente se volta a realidades materiais ou imateriais. É o desejo de trazer um mundo para nossa mente. A gente poderia dizer também, sem nenhum problema, para o nosso coração. Porque o coração não é só o sede dos afetos e dos sentimentos, mas também a sede do pensamento. Por exemplo, na Bíblia, no Antigo Testamento. Então a filosofia é uma forma de conhecimento baseada no amor que se volta à totalidade da realidade. Ela não tem um único objeto. Não é só a polis, não é só a alma, não é só o comportamento, o ethos, na ética, não é só o pensamento, na lógica, não é só o ser enquanto ser, ou a metafísica, não é só o conhecimento articulado na epistemologia, não é só a história da filosofia, é tudo isso, junto. E principalmente a fim de dar a cada um de nós autonomia intelectual. Porque o amor é uma forma suprema de liberdade. Não há amor sem liberdade. Eu não posso colocar uma arma na sua cabeça e dizer ame a sua esposa, ou ame o seu filho, ou ame a filosofia, ou a sabedoria. A filosofia nasce, portanto, do espanto, que é um afeto profundo que a realidade ordenada e bela causa sobre nós. E um desejo, portanto, de conhecê-la, de aprofundá-la, de contemplá-la, de descrevê-la, de trazê-la para a mente e de tentar traduzi-la em palavras. Ora, isso também a ciência faz. E as ciências são filhas da filosofia. As ciências particulares que nós conhecemos, na divisão epistemológica moderna, que preside as faculdades das universidades, como ciências naturais, ciências humanas, ciências exatas, ciências biológicas, ciências sociais aplicadas, e assim por diante, são parcelas, são partes de um todo que generalmente, ou na sua generalidade, nós podemos chamar de ser, de tudo que é, de tudo que existe. Existe um gesto de Sócrates, quando começa o seu diálogo com certas pessoas, certos interlocutores, ele primeiro pergunta se tal coisa existe. Porque se não existe, a gente não pode debatê-la, a gente não pode enfrentá-la intelectualmente. Então, existindo amizade, a gente pode investigar o que é amizade. Isso é tema de um diálogo de Platão. Existindo uma virtude como a coragem, a gente pode investigar o que é a coragem. Existindo uma virtude como a piedade, o Tifron,
é um diálogo de Platão, a gente pode investigar o que é a piedade, a justiça, na república, o amor, no banquete. Então a filosofia nasce do espanto, da admiração causada pela realidade bela que deseja ser contemplada, ou que convida à contemplação, e ao mesmo tempo uma realidade dotada de um princípio de inteligibilidade que a torna cognoscível. E nós descobrimos que temos em nós a capacidade de conhecer o mundo. Ler o mundo, não só ler um livro, mas ler o mundo. E os livros e os interlocutores, vivos ou mortos, nos ajudam com as suas interpretações, com as suas visões, a conhecer o mundo. Ora, você conheceria o mundo muito menos se você não aprendesse o Teorema de Pitágoras. Se você não aprendesse a geometria analítica de Descartes, se você não aprendesse a física de Newton ou a física de Einstein, você falaria muito pior se você não aprendesse a poesia de Camões, ou a prosa do Essa, de Queiroz, ou do Camilo Castelo Branco, ou do Machado de Assis, ou do Guimarães Rosa. Por quê? Porque esses são filósofos no sentido muito amplo de quem explorou o mundo pela linguagem. Filosofia é a exploração do mundo pela linguagem. Não só a linguagem denotativa da ciência analítica, mas também a linguagem conotativa da poesia simbólica. Por isso, Platão, que repito, é o pai da filosofia, é a fonte, é o nascedouro do qual jorra as águas da filosofia, do qual jorram as águas da filosofia, era tanto um filósofo, um poeta trágico, que ao conhecer Sócrates teria rasgado as suas primeiras tragédias, e escreve dramas filosóficos, né, dramas de confrontação intelectual, mas também tem uma preocupação lógica, analítica, sobretudo nos diálogos tardios ou derradeiros. Então, o que nós vamos ver ao longo desses vídeos é a complexidade da filosofia. A filosofia é uma atividade extremamente complexa. Por quê? Porque uma vez que nós falamos a palavra filosofia, assim como um substantivo abstrato, nós podemos nos referir a diversas filosofias. Imaginem uma analogia. Se eu digo assim, vamos falar de religião. A primeira coisa que você ia perguntar é de qual religião a gente vai falar e qual é a sua religião. E você ia pensar na sua própria religião. Porque, dependendo de qual seja a minha religião, a minha abordagem está condicionada na leitura das outras religiões ou da minha própria religião. E vice-versa. A sua maneira de compreender a minha abordagem sobre as religiões ou sobre alguma religião dependeria do seu modo de ver a religião. Ou seja, a filosofia é uma realidade plural. Existem várias filosofias. E por isso é impossível estudar filosofia sem pensar na história da filosofia ocidental, como se convencionou chamar, quando a partir sobretudo do século XIX começou a se comparar e confrontar com filosofias orientais. Schopenhauer e Nietzsche, por exemplo, na Alemanha do século XIX, já tinham o budismo, por exemplo, em mente, quando especularam sobre a filosofia platônica, ou a filosofia aristotélica, ou a filosofia tomista, escolástica, ou a filosofia kantiana, que era a matriz predominante de todo o idealismo alemão no século XIX. A partir do final do século XVIII, começo do século XIX, com grandes sistemas especulativos de Hegel e Schelling, por exemplo. Então, Nietzsche escreve um anticristo. Nietzsche escreve Assim Falou Zaratustra, pensando no profeta persa, para contrapor a visão ocidental cristã desse platonismo da massa, que seria o cristianismo para ele, porque o cristianismo ganhou uma forma filosófica, e aqui está a primeira grande forma filosófica do cristianismo, que é Santo Agostinho de Hipona. E nós já publicamos as Confissões, que são a obra-prima de Santo Agostinho de Hipona, que era, antes de se tornar um padre, um bispo católico, era um filósofo platônico, o neoplatônico, como se costuma também dizer. Então a gente precisa compreender a complexidade da filosofia entre várias correntes,
tanto ocidentais quanto orientais, se a gente dividisse apenas em dois grandes blocos, né? Há quem fale de filosofia africana, há quem fale de filosofia americana, né? Mas é possível discernir dois grandes blocos, o Ocidente e o Oriente. E também, no interior da filosofia ocidental, existe uma história que normalmente é dividida em filosofia antiga, eu prefiro chamar filosofia clássica, filosofia medieval, que eu prefiro chamar de filosofia cristã, filosofia moderna, muito ligada à ciência e ao conhecimento objetivo da realidade material e às condições epistemológicas de conhecimento no nível transcendental, e a filosofia contemporânea. Ou seja, a filosofia é um largo campo a ser investigado a fim de conhecer a verdade das coisas. A sabedoria aqui que ela ama é o conjunto dos saberes. E está muito ligada à orientação moral que o filósofo tem a partir desse conhecimento. Então veja que nós elencamos 3 dimensões da filosofia. Uma dimensão intelectual de conhecer a verdade. Uma dimensão moral de viver a verdade, ou de viver a bondade que nós conhecemos. E há inscrita na própria natureza da filosofia uma dimensão pedagógica, de ensino, de compartilhamento dessas verdades. Santo Tomás de Aquino, um dos grandes filósofos da nossa tradição, falava que caridade é compartilhar as verdades contempladas. Então, uma verdade que eu contemplo pode ser contemplada por você também, com a minha ajuda. Esse é o papel do mestre na filosofia. Tanto o mestre é protagonista que Platão decidiu tornar Sócrates, o seu mestre, como protagonista dos seus diálogos, em que ele se confrontava com os pseudo-mestres daquele tempo, que eram os sofistas. Então a filosofia tem uma dimensão crítica de confrontação com as pessoas que subvertem a verdade, com os intelectuais ou os ideólogos que, ao invés de encontrar a verdade, forjam uma verdade e a manipulam pela retórica, por exemplo, como no caso clássico de Sócrates. Então vejam que eu estou adotando uma perspectiva filosófica e deixando muito claro qual é a minha perspectiva filosófica e qual, de algum modo, é a perspectiva filosófica que governa a editora pelo seu próprio nome, que é o nome absolutamente importante desde Heráclito, que é o nome Logos, que é o nome que significa a razão, razão objetiva do mundo, razão subjetiva de quem o conhece, razão de quem comunica um pensamento. E por isso, num vídeo seguinte, nós vamos falar do Logos como ser, conhecer e dizer, pensando em 3 grandes âmbitos da filosofia, que são a ontologia, a epistemologia e a linguagem, que se tornaram a ocupação principal de 3 grandes momentos da história da filosofia. A filosofia clássica mais preocupada com o ser, a filosofia moderna mais preocupada com o conhecer e a filosofia contemporânea mais preocupada com o dizer ou com a linguagem. Portanto, nesta primeira aula, eu queria deixar claro que, para estudar a filosofia, nós precisamos dialogar. Dialogar não com pessoas que ainda não tiveram a paciência de pensar. E repito, nós vivemos num tempo profundamente ansioso e impaciente, em que as pessoas parecem não ter tempo para a filosofia. E ninguém vai se tornar filósofo do dia para a noite. E por isso o convite que nós lhes fazemos é para mergulharem nas obras dos grandes filósofos. A começar por Parmênides, Heráclito, Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, Santo Tomás, Descartes, Leibniz, Kant, Hegel, esses grandes filósofos que foram, Marx, moldando, e eu digo grande aqui pelo impacto que causaram, pela influência que tiveram na nossa visão de mundo, que é sempre moldada por uma perspectiva filosófica, explícita ou tácita, consciente ou inconsciente. E a filosofia nos dá consciência de quem nós somos, de quem nós pensamos, da nossa cultura, da nossa língua, dos limites da nossa linguagem, da nossa religião, da nossa política, da forma de governo, da forma de Estado, dos valores que governam a ética, dos princípios que mobilizam a estética e a nossa percepção da beleza. Ou seja, a filosofia é um conhecimento universal. E numa época de ciência particularizada e fragmentada, ela se torna uma ilustre desconhecida. E eu tenho a convicção de que a maioria das pessoas que repudia a filosofia não a conhece. E tem dela apenas uma visão caricatural. E acha que
não gosta dela ou que a refuta, mas na verdade é simplesmente um espantalho ou um espectro, um fantasma, tá? Uma imagem ilusória que tem da filosofia, espectral da filosofia. Nós queremos fazer filosofia de verdade. Nós queremos fazer filosofia tal como os filósofos dignos desse nome fizeram, que foi levando a realidade a sério, levando a sério a possibilidade de conhecer a realidade, levando a sério a nossa faculdade da inteligência, levando a sério a nossa capacidade da linguagem, levando a sério o que já se tentou, porque um bom erro é um meio acerto, como diz um provérbio antigo. Porque um bom erro nos mostra claramente que este é um caminho errado e nos conduz a um caminho diferente, já é metade do caminho, digamos assim. Por quê? Porque a gente já sabe que esse erro já foi tentado. Então, se eu tenho uma bifurcação, eu não sei para onde ir, você me diz, olha, já fui para o lado direito, não deu certo. Então, bem, me resta o lado esquerdo. E, de repente, dentro do lado esquerdo vai ter uma nova bifurcação. Então, a filosofia exige a crítica, a capacidade de errar, a capacidade de auto-irrisão, como Sócrates nos ensinou com a sua ironia, a capacidade de expandir o conhecimento, a capacidade de criticar, de desconfiar do que já se sabe, e a capacidade de ouvir os filósofos que têm uma autoridade, não dogmática e absoluta, mas que também, de algum modo, já conseguiram convencer boa parte da humanidade e conseguiram convencer, pelo menos, a sua tradição, a sua linha de pensamento, que existe uma verdade, uma parcela de verdade nesse aspecto. Portanto, eu quero lhes dar as boas-vindas a essa série de vídeos semanais, convidar a que vocês se inscrevam no canal, ativem as notificações e compartilhem esse vídeo para os seus amigos e conhecidos, porque, como eu tenho dito, a filosofia é diálogo e nós vamos dialogar neste canal, na plataforma exclusiva de membros do Clube de Filosofia da Editora Logos e aqui também. Então você pode dar o seu like e ajudar também essa iniciativa. Até o próximo vídeo.